A paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Estamos mais uma vez muito alegres por estarmos aqui reunidos nesse podcast. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes no Templo Central em Natal, né? E na minha companhia virtual aqui, né, está me dando a grata alegria de professora Thaís, professora Gedídia também. Aqui um saúdo com a paz do Senhor. Eu peço para que elas se apresentem também para as pessoas que não as conhecem. Paz do Senhor, professores, a paz do Senhor Gedídia, Daniel. Como já foi falado, meu nome é Thaís de Paula, né? Sou professora da classe de adolescentes lá no Templo Central, né? Em Natal, Rio Grande do Norte. E também atuo como psicóloga, né? Para quem não me conhece, né? Para quem me conhece, né? Vou já dizendo que é o meu último podcast. Eita Deus. Aqui, né? Vou precisar me ausentar por questões de licença maternidade. É Isso. benção, é por benção. Mas, Vai receber uma herança, né, agora. Exatamente. Mas depois volta, né? Verdade. Temporariamente, Deus foi temporariamente muito só. bom, assim, foi uma bênção para mim, poder estar aqui participando todo esse tempo aqui com os professores, né, compartilhando conhecimento, sempre é muito bom. Glória a Deus, benção. Verdade. Nós também estamos muito felizes. Meu nome é Gedídia, para quem não me conhece. Eu sou psicóloga também, professora da Escola Dominical da classe dos adolescentes. E estamos aqui sempre felizes, por vezes, de olho nos comentários de vocês. Já se inscreve, deixa seu like, Nunca é demais, né? compartilha. Comemorar. Nunca, isso. E é a palavra de Deus sendo semeada aqui, né? Tanto no seu coração quanto no nosso coração. E que nós possamos aqui crescer juntos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, da palavra de Deus. Amém, glória a Deus, né? Felizes aqui, queridos, porque estamos na nossa penúltima lição, lição de número 12, né? Que tem como título José, chamado para viver o plano de Deus, né? Como não se emocionar com essa história, né? Uma história que tem tantos... É melhor do que qualquer tipo de filme hollywoodiano, né? A gente, quando menos espera, acontece algo inesperado e aquela coisa... Não tem como não nos prender a atenção, né? Essa história tão maravilhosa da parte de Deus. A mensagem, queridos, da nossa lição está em Gênesis capítulo 45, versículo 5, que diz: Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Né? História de José, uma história muito impactante, e que nosso primeiro tópico tem como título Quem é José? Né? O comentarista aqui da lição, ele usa o primeiro tópico para nos trazer algumas características desse servo do Senhor. A gente pode falar aqui que ele, como a história é muito conhecida, né, dos irmãos, é a história que a gente aprende desde ali do Depim, e ele era o filho preferido, né, de Jacó, né, ou Israel, era o primogênito, né, em relação à mãe dele, Raquel, embora em relação aos outros filhos, quem era o primogênito era Rúben, né, e ele tinha essa preferência familiar, né, a Bíblia nos fala explicitamente que Israel, Jacó, ele tinha preferência pelo filho José, porque era um filho da velhice dele, né? E como a gente vai ver, né, posteriormente, em alguns tópicos seguintes, isso foi uma fonte de problemas, né, para José, né? Quando os pais, né, têm uma certa preferência e demonstra essa preferência muito claramente, a chance de haver ali uma desarmonia, um conflito é muito grande, né? Os Verdade. psicólogos estão Engraçado aqui para... porque Jacó poderia ter aprendido com o exemplo dele, né? Que no exemplo dele. dele tinha essas preferências, né? Por Esaú, Jacó, e causou também essa desarmonia, causou uma turbulência ali familiar, e ele poderia ter levado isso para a sua casa também, né? E não aplicar esse mesmo erro que seus pais tiveram para a sua família, né?
Pois é. Verdade. E a importância do ajuste. A gente sempre fala do desajuste familiar, né? Mas a gente precisa falar do ajuste também. O que é o ajuste? É se você, como professor, ou o seu adolescente, traz uma questão que está em conflito dentro de casa, realmente, minha mãe é muito. Meu pai bate em mim, eu não gosto disso, né? Eu brigo muito com meu irmão, eu não me dou com meu irmão. Isso são desajustes familiares e que precisam ser ajustados. Acho que uma fala inicial é a importância de ter bons relacionamentos, né, dentro da nossa família, os vínculos, a gente valorizar os vínculos familiares, falar um pouco sobre o valor da família e também dar conta, vamos dizer assim, que na verdade a gente não dá, mas abranger, acredito que a palavra é essa, as famílias que não são, vamos dizer assim, típicas, porque isso existe, né? Às vezes o adolescente mora com uma avó e com o pai, mora com a tia, com a avó e com a mãe, mora só com a mãe ou mora só com o pai, e que mesmo assim essa é a família constituída que precisa ter o ajuste, né, vindo da graça de Deus também, e a gente tem que se colocar. Eu gostei muito quando no início da lição o autor colocou que a gente tem que se colocar como um agente de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Um agente é aquele que age. Então, quando a gente escuta sobre família dentro da nossa sala, a gente precisa enfatizar que Deus tinha um plano. Ele tem um plano de uma família nuclear, ajustada, monogâmica, né? Mas que o pecado vem e bagunça esses planos que Deus tem. Mesmo assim, Deus enviou Jesus para ajustar tudo, né? E aí é onde a gente precisa dar esperança a esse adolescente de que ele pode sim ter uma família ajustada, né? Com a graça de Deus, com oração, e que quando ele precisar de ajuda, né, ele pode contar um pouco com você, um pouco com o pastor, um pouco com o psicólogo, se for o caso, né? E que esse conjunto de coisas tem força, sim, de trazer felicidade, vou dizer, né? Bem-estar para a família. Então, professor, eu acho que já é um tema estopim. Como vai a sua família? Né? Como está a sua família? E ore, se prepare, né? Porque é um exercício de narrativas diversas, né? Podem ser muito arrumadas, né? Ou podem ser muito desarrumadas essas narrativas, mas que essa escuta vai ser muito importante nessa lição. Exatamente. E principalmente, né, a professora Gedidia está falando, essa temática de família, ela é muito importante de ser abordada no tópico número 1, né, que fala justamente sobre a preferência de Jacó em relação a José, falava também sobre a inveja que os irmãos sentiam dele, porque os irmãos sabiam dessa preferência do pai, né? Como a professora Thaís estava comentando, ele já veio de um lar, Jacó, que tinha essas preferências, né? Isaac por Esaú, né, Rebeca por ele, então ele reproduziu, em vez de ter aprendido isso, né, e ter feito os ajustes na sua própria casa, não, e os irmãos de José eram frutos de relacionamentos do pai com outras mulheres, né, Sim. então é o que hoje, na contemporaneidade, a gente pode falar de família mosaico, né, famílias que são frutos de vários relacionamentos, então, em regra geral, Pedacinho de cada pessoa, pedacinho de gostei. cada Eu não pessoa, tinha ouvido esse termo ainda. É um exato. pedacinho de cada família. Exato, muito comum utilizar isso no direito. Então, é preciso ter muito cuidado, né, quando está nesse tipo de situação. Então, os filhos querendo a atenção do pai, disputando ali, o pai explicitamente tendo essa preferência em relação a um. E não bastasse isso, José tinha sonhos, né? Eram sonhos que, digamos assim,
bem explícitos, né, em relação ao seu significado, né? Eram Poderia soar revelações, como né? arrogância, né, para quem É, ouvisse. exatamente. Quando ele teve dois sonhos, né? Um em relação ao feixe de trigo, que o feixe dele ficava, né, sobrepondo os demais, e teve o sonho em relação ao sol, lua e estrelas. Quando ele falou esse sonho, o próprio pai repreendeu ele, né? O próprio pai falou: "Que é isso, José? Quer dizer Verdade. que eu sou a mãe, seus irmãos vão adorar você?" Então, E é uma coisa que fica assim meio que no ar. Qual é a intenção de José? Será que era ingenuidade demais? Será que, querendo ou não, era um pouquinho ali de olho que eu sonhei aqui? Não dá para saber porque a sim, Bíblia não fala. Mas né? será que houve ali no coração de José naquele momento? Porque a gente sabe que José era um ser humano como qualquer outro, um Sim. jovem, né? Tinha 17 anos, né? Quer dizer, Pois é, muito, muito novinho, talvez não tinha tanta maturidade, não tinha, né, aquele discernimento. Pode ser que realmente tenha vindo um pouquinho de orgulho, talvez, no coração dele. Mas aí são é, só suposições, e querendo ou não, possa ser que esse sentimentozinho nele tenha inflamado ainda mais a raiva que os irmãos sentiam, né? É, Não dá para saber se foi ingenuidade, se houve um pouquinho de orgulho ali, no devido à mínimo, pensa imaturidade. aí comigo, Thais, vamos fazer análise aqui de José. No mínimo, ele era um filho muito confiante, porque ele era, Mimadinho, talvez. e eu não queria dizer mimadinho, mas já que você falou, ele era um menino que tinha uma boa autoconfiança, porque a figura paterna, na época, era a figura principal para a Sim, vida de qualquer com ser certeza. humano, né, que existisse ali. Era o dono da tribo, né? Uhum. Então, o dono da tribo me ama, né? E faz é, tudo por mim, e me dá presentes. Então, é bem capaz que ele fosse bem, tivesse assim, uma autoconfiança um pouco ah, Elevada. elevada, né? Um pouco elevada, um pouco. porque Um pouco. talvez ele contasse muita vantagem, né? E aí a gente pode aplicar com os adolescentes de que ações que a gente pode compartilhar, que a gente deve compartilhar, que a gente precisa sonhar junto com outras pessoas, e ações que a gente precisa observar, avaliar, né? Porque Uhum. quando eu digo sonhos, eu nem estou falando de sonhos como os de José, que para mim foram revelações de Deus, né? Sim. Sim, Mas eu também me referindo a metas, a projetos. A gente sabe que tem pessoas que tem um termo, não sei se é da época de vocês, ou será que eu falo? eu acho que não é da minha época, não. O gabola, né? Aquela pessoa que, ou o boçal. Ah, conheço. Ah, bossa! Nossa! Boçal. É, Que é aquela pessoa que fica contando que vai fazer, não, eu vou ser um super, hiper, mega, que vou acontecer e tal. Apesar de que, e aí, essa postura não é boa, né? Mas a gente sabe que José também era orientado pelo pai, né, Jacó, em relação à submissão, em relação à hierarquia, em relação a aos preceitos mesmo que Deus já tinha traçado, né, desde Abraão, já vinha trazido culturalmente, o povo hebreu já vinha se constituindo, né, a partir das experiências dos patriarcas, né, e eu acredito que também, eu acho que em algum momento a ficha dele caiu, dizia, vixe, mas quem manda aqui não sou eu, não é Deus, né? pois É, é, Deus é o Deus Uhum. todo poderoso poderoso. Sim. que tem condição de fazer alguma coisa na minha vida. Mas acaba que quem tem esse perfil de autoconfiança atrai também coisas boas, né? Não é Sim, só, ai, sou um pobre, coitado, já é o oposto, né? O adolescente sim, não precisa ter essa postura de espírito de comiseração, né? Que alguém ensina para a gente até na teologia, que o crente não é para estar lá dizendo, ai, eu estou se fazendo de vítima, eu não tenho Sou um nada, pobre sou um pobre coitado. coitado, mas o Senhor cuida de mim, né? Uhum. Existe um equilíbrio aí,
que precisa ser trabalhada. É uma habilidade de ter autoconfiança, mas ao mesmo tempo ter humildade, né? Então, é outro ponto bacana aí da... E é interessante, Gedília, você trazer isso, porque realmente você fala questões de sonhos, né, projetos de vida. Às vezes Deus possa ser que não fale através de sonho com os adolescentes, mas às vezes ele coloca o desejo no coração dele para realizar algo. E é importante realmente a gente não saia contando e dizendo tudo, né? Não pela superstição, tem gente que é supersticiosa, né? Não vou contar, porque senão vai trazer mais energias. Tem gente que fala isso, né? Mas justamente para você guardar isso para você. Porque às vezes as pessoas vão julgar, às vezes vão Até desdizer, né? Dizer, não, acho que não é bem isso não, acho que é o isso, contrário. às vezes querer Confundir os botar areia relacionamentos, mesmo também, botar areia. então, assim, o melhor é você mostrar para o aluno, sonhe alto, né? Entregue a Deus e guarde isso para você. Guardo isso para você. Quando, se for de Deus, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Exatamente. Inclusive, eu deixo para os irmãos sobre essa temática específica, sobre os segredos de Deus, a importância de nós guardarmos aquilo que Deus fala conosco. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, né, que fala sobre o homem de Deus e o profeta velho, que, por conta da limitação de tempo, não dá para contar a história toda, mas foi de um profeta que sofreu as consequências, né, ele foi morto por um leão, porque ele contou aquilo que Deus falou, porque ele não falasse, né? Deus recomendou: não coma na casa de ninguém, não volte pelo mesmo caminho que você veio, não beba na casa de ninguém. E a palavra de Deus foi dita. E aí chegou outra pessoa, perguntou para ele para onde ele estava indo, chamou para comer o pão, beber a água. Ele falou: não, não vou não, porque Deus me disse que não era para ele ter falado o que Deus disse, era para ele simplesmente ter falado não, virava a cara e vai Isso. embora. Aí ele resolveu falar, o falso profeta enganou ele, falou: não, mas um anjo do Senhor falou comigo, era para você, que é para você vir comigo. Ele desobedeceu, Deus acabou matando ele por um leão. Então, para quem quiser saber melhor a história, primeiro livro de Reis, capítulo 13, é uma temática boa também para ser abordada com os adolescentes. Eu lembrei Mas, agora também do livro de Rick Warren, que é sim, Uma Vida com Propósitos, também é uma boa indicação de leitura e fala sobre você ter a consciência de que Deus tem propósito, né, na sua vida, que você não nasceu por acaso, né? Muitas vezes os adolescentes estão perdidos em relação a projetos, a metas. Esse livro é muito legal e indicado. muito bom. Dando sequência, então, queridos, o nosso tópico de número 2 tem como título O Sonhador no Egito, né? Aqui trata, o comentarista sintetiza aqui muitos acontecimentos que sucederam desde a época que José tinha os sonhos e contava aos seus irmãos, até efetivamente a época em que ele é preso, jogado na prisão, ali dentro do próprio Egito, né? Então José acaba contando esses sonhos aos seus irmãos. Os irmãos, acredito, sabem muito bem da história, então a gente não vai entrar aqui em tantos detalhes, né? Vamos abordar apenas aqui a parte mais da aplicação mesmo, o que é que a gente pode falar com os adolescentes. Mas, em síntese, como os irmãos sabem, José é vendido ali, né, para aquele povo, para os ismaelitas vendem José para a casa de Potifar, né, e posteriormente José, as pessoas percebem que José é uma pessoa de confiança, que a mão de Deus estava sobre ele é posto sobre tudo ali na casa de Potifar, né, ele é posto ali sobre os bens, é uma pessoa de alta confiança, né, quando você confia realmente em uma pessoa, você coloca ela para administrar seus bens. José alcançou essa posição. E, como todo mundo também sabe, a mulher de Potifar, né, fica atentando ali para José. A Bíblia, inclusive, fala que ela diariamente ficava ali falando nos ouvidos dele. E num determinado dia em que não havia ninguém na casa, poucas pessoas, ela foi lá e tentou assediá-lo, mas como todos sabem, ele consegue fugir. Ela, contrariada, acaba ficando com parte das vestes, né, de José e acaba fazendo a denúncia, né? Olha aqui, o hebreu que você colocou na minha casa, ele tentou me assediar e por conta dessa acusação falsa, José é posto na prisão.
né? E isso também fala sobre o preço da obediência, né? Muitas vezes a obediência, ela nos cobra um alto preço, mas um alto preço do ponto de vista humano, né? Porque do ponto de vista espiritual, a gente sabe que as consequências da obediência são muito maiores e melhores do que a desobediência. Aliás, o salário que a desobediência paga é a própria morte, né? Então, quando menciono aqui que a obediência tem um alto preço, é no sentido de que muitas vezes ela pode trazer consequências a curto prazo mesmo, né? Como foi nesse caso, José foi colocado na prisão, né? Passou um bom período na prisão, né? E a gente pode falar isso para os adolescentes, né? Que a gente deve obedecer a Deus a qualquer custo, independentemente das consequências, independentemente das propostas que venham, né? Sim. A obediência sempre é o melhor caminho, né? A gente não pode deixar de falar isso. Inclusive, professor, Deus sabe o caminho que a gente deve trilhar para alcançar os objetivos dele, né? Mesmo que esse caminho tenha pedras, tenha espinhos, né? A gente se machuque durante esse caminho. E a história de Josué é muito linda e muito rica, porque traz muitos ensinamentos para nós, né? Porque quando a gente vê todo o trajeto da vida dele, a gente vê uma evolução, mesmo naqueles momentos difíceis, que parece, poxa, eu te obedeci, Senhor, e eu estou preso. Como é que a consequência da obediência é algo ruim, né? E talvez durante aquele momento, isso é aplicável também nas nossas vidas, porque às vezes a gente passa por situações ruins, mesmo sendo obedientes a Deus, e ficamos sem entender, né? Como é que eu estou fazendo tudo certo, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo meus pais, e eu estou passando por esse momento tão difícil, né? E é importante que os alunos compreendam que são nesses momentos difíceis que o Senhor vai lapidando, que o Senhor vai trazendo maturidade espiritual, maturidade intelectual também, experiência, né? Porque, querendo ou não, a gente vai vendo que nesse período que ele passou na prisão, muitas coisas aconteceram, né? Ele se tornou chefe ali, né? Praticamente dos prisioneiros. Ele teve ali um cargo de responsabilidade. E isso ensinou a ele. Essa responsabilidade ensinou a ele algo que ele precisaria depois. Desenvolveu habilidades, né? Com certeza. E outra coisa que eu acho interessante, desculpa eu estar falando assim bastante, mas que na Estamos prisão também aprendendo. aconteceu, que eu acho muito interessante trazer para os alunos. E José, ele tinha empatia e ele era altruísta, né? Naquela passagem tá até aqui anotado, Gênesis 40, nos versículos 6 e 7, nós vemos ali que existe um momento que ele está ouvindo, né, dois prisioneiros falando eles angustiados e perturbados por causa de sonhos que eles tiveram, né? Ele poderia ter passado e problema deles, né? Estão presos, eu estou preso aqui também, está todo mundo sofrendo, está todo mundo angustiado, né? Cada um com seu problema. Mas não, ele teve empatia. Ele se colocou no lugar ali e foi altruísta em ouvi-los, né? Em se colocar no lugar deles, ouvi-los e atender às suas necessidades ao discernir os sonhos que eles tiveram. E isso também trouxe boas consequências para ele. A bênção de Deus. Exatamente. Então, é importante mostrar isso para os alunos, que sejam empáticos, sejam altruístas, ajudem o seu próximo, né? Esteja disposto a servir o próximo, porque isso vai, não por isso, né? Não é visando, vou servir aos outros para ser abençoado, né? Mas a abençoar os outros traz bênçãos para você também. É verdade. E outra característica de José é que ele temia a Deus. Sim. Né? Ele sempre citava, quando alguém trazia alguma demanda para ele citava que a força dele estava no Senhor, que o Deus de Israel era o Deus da vida dele, né? A condução que ele teve na situação de assédio com
com a mulher de Potifar foi um escape que Deus deu sim, mas foi também uma atitude de obediência aos mandamentos daquela época, né? A cultura do povo de Israel que não permitia esse tipo de situação porque era um adultério, né? E essas pequenas coisas, até quando na situação dos sonhos, quando ele é chamado para a presença de Faraó, ele diz, não é de mim que há essas revelações, essas interpretações de sonhos, mas é o Deus do meu povo, Deus do meu pai, né, que abre os meus olhos espirituais e eu consigo perceber e ter essas revelações. Então, ele tinha realmente, olha só, a gente está quase se contradizendo, porque ele era um filho mimado, mas agora a gente já vê uma pessoa mais madura, né? E Uma não será pessoa por que isso que estava... Deus permitiu que ele passasse por tantas aflições? Trazer esse Exatamente, Thaís. amadurecimento, né? Essa humildade, talvez. Né? Deus sabe trabalhar com cada um, né? É verdade. Verdade, verdade. E nesse processo, a gente vai perceber o quanto... Eu estava tentando achar aqui o versículo de Romanos que diz que a paciência traz a experiência, né? E a experiência não traz confusão. No livro de Romanos, ele coloca que existe um processo pelo qual a gente passa, que a gente vai entendendo que a experiência que a gente vai tendo vai gerando até a tribulação gera experiência, que gera paciência e que não traz confusão, né? E que o amor de Deus está presente, né? Então, como aconteceu na história de José. Precisamos entender esse processo. Exatamente. E Deus, ele é o grande condutor de tudo isso, né? Por isso que a gente tem que estar sempre dando glória a Deus, independentemente das circunstâncias, né? Circunstâncias aparentemente más, mas que vão funcionar como pedestais para Deus nos colocar no local que Ele quer para as nossas vidas. E como os irmãos já sabem, né? As pessoas que estavam ali na prisão acabaram tendo sonhos, né? José ajudou-os a interpretar, era um copeiro e um padeiro. Em relação ao sonho do copeiro, José falou que em 3 dias o copeiro estaria de volta às suas atividades, né, servindo ao rei. Em relação ao sonho do padeiro, José falou que ele morreria, né, e as aves iriam comer o seu corpo, e, enfim, um fim extremamente trágico. E o que acontece é exatamente aquilo que Deus falou através da vida de José, né? O copeiro, ele é recolocado na sua função e o padeiro morre. E José, quando interpretou o sonho, havia falado, né? Por favor, lembre de mim quando você estiver ali nas atividades, né? Junto ao rei, você lembre de mim, não esqueça, fale de mim para o rei, porque eu estou aqui injustamente, né? E o que acontece é que, infelizmente, o copeiro esquece, né, de José, ele passa mais 2 anos, né, a palavra de Deus diz, né, que passa mais 2 anos preso ali, pacientemente aguardando o tempo do Senhor, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? O Senhor age no momento certo, na hora certa, então resta nós pedirmos paciência a Ele, né, que Ele nos ajude a efetivamente esperar na sua providência, né? E, queridos, como os irmãos sabem, né, Faraó acaba tendo um sonho que ele fica bastante perturbado. A gente já vai caminhando aqui para o tópico 3, mas Faraó teve um sonho das vacas, né? Das vacas magras que acabam engolindo aquelas vacas gordas. Ele fica extremamente perturbado, consulta os adivinhos do Egito, ninguém consegue traduzir aquele sonho. E o copeiro lembra, né? O copeiro chega inclusive a reconhecer a própria falha. Meu Deus, lembrei agora, tem um jovem hebreu lá na prisão que ele interpreta sonhos. Né? E Faraó manda trazer José ali à sua presença, José faz a barba, se arruma, e como a professora Gedidia falou muito bem, né? José sempre dando os méritos ao Senhor, sempre falando, não é da minha parte que eu interpreto, não é de mim mesmo que eu falo essas coisas, mas é sempre da parte do Senhor. E José conta realmente a tradução daquele sonho que Faraó teve, né? Que seriam 7 anos de muita abundância no Egito, 7 anos
de muita fome, e que eles deveriam estocar alimentos nesse período de abundância para poder conseguir passar por esse período de escassez que se sucederia, né, os próximos 7 anos. Inclusive, ele recomenda que se guardasse a quinta parte, né, de tudo que fosse produzido, justamente para que eles pudessem passar por esse período tão atribulado, né? E o resultado disso é que a gente entra no tópico de número 3, é que José vira governador, né? Farol fica realmente impressionado, né? Como tudo que acontece na vida de José, a Bíblia sempre menciona, e o Senhor era com José, e o Senhor era com José, e o Senhor era com José. E mais uma vez aqui, né, Farol percebe que aquele rapaz era diferenciado mesmo, que a mão do Senhor estava sobre ele, e ele coloca José num alto posto, né, como governador do Egito, né, abaixo apenas dele mesmo, né? Farol, inclusive, faz questão explícita de mencionar isso, que José estaria abaixo apenas dele, né? E o resultado disso é que Deus cumpre efetivamente nesse momento, né, com aquilo que ele tinha falado, né, que ia colocar José numa posição de destaque. E como a gente vai ver daqui a pouco, os irmãos dele vão efetivamente se prostrar perante eles, né? Essa história, queridos, é muito interessante, né? Uma história que a gente poderia aqui ficar contando ela até são muitos detalhes, né? Então, a gente recomenda, inclusive, que o professor, é, talvez, se tiver esse recurso em sua sala de aula, passe uns slides, né? Mostrando as imagens, as figuras. Se não tiver slide histórico, exatamente mostrando o Egito, existem até filmes, né? Filmes de José no Egito. O professor pode pegar algumas partes e reproduzir em sala de aula, ou de foto, ou de filmagem, né? Para que o aluno se sinta mais dentro, né? Digamos assim, da história. Então, para quem não tem o recurso da projeção, pode desenhar no quadro, trazer figuras, né? Mas sempre é bom que o professor esteja fazendo esse contato visual dos alunos com a história que está sendo contada, né? E, queridos, depois que José ele é colocado como governador, vem aquele período de fome, né, sobre a terra, como o Senhor havia falado. E todos os povos, a Bíblia conta que todos os povos iam ao Egito e atrás de mantimento, né? E um desses povos, uma dessas famílias que vieram ao Egito atrás de mantimento era justamente a família de José, né? E finalmente José, aqui eu estou resumindo, né? Obviamente que tem muitos detalhes sobre essa história, mas José tem aquele encontro, né, com seus irmãos. José acaba dando né, uma despertão em cima deles, começa a confundi-los. Olha, vocês estão mentindo, vocês são espias aqui, viu? Vocês estão mentindo para mim. Já que tem esse irmão mais novo aí que vocês falaram, que não veio, eu quero ver se é verdade mesmo. Traga ele para cá, né? Aí fica dando aquela Ele artimanha, foi né? Uma trollada, estrategista, né? né? Estrategista, rapaz. Eu pensando, Vamos ser sutil, né? Estrategista, porque a gente estrategista. não sabe qual era a intenção dele. É, Pensando num cara que passou pelo que passou, viveu solidão, viveu escravidão, né? é verdade. E saber que tudo começou, né, com aquelas pessoas que estavam na frente dele pedindo as coisas a ele, né? Ele no mínimo, eu quero acreditar, né, que o processo todo foi moldando ele para esse momento, né? E como a palavra de Deus vai mostrar também, porque ele, acho que era ele se dando tempo também para entender o que é que ia fazer com os irmãos dele, né? Porque acho que de início assim a vontade era, né, deixar todo mundo já sepultado no Egito. Mas eu Não, acho que ele pensou no pai, pensou no que o pai ensinou, pensou no irmão, e aí ficou querendo, né, ver esse irmão. E ele foi estrategista. Eu acho que Deus trabalhou também através disso, né? Que os irmãos penaram um pouco.
Foi, sofreram. Até reconheceram, né? Ó, isso aí tudo tá acontecendo com a gente é porque a gente fez com o nosso irmão, Deus não tá nos castigando, né? E de fato Deus foi Isso, muito misericordioso com eles, né? Que eles poderiam ter com morrido certeza. realmente, E uma né? coisa que é bem interessante, que é outra coisa que a gente percebe em Josué, é que ele não guardou rancor, né? Não guardou mágoa dos irmãos. Ele não fez aquilo para, tipo, vou aqui, vou maltratar eles aqui. Pelo contrário, no final das contas, os irmãos acabaram sendo abençoados, né? Abençoados. Toda a família, né? Toda a Foi família. através de José, né? E tem até a passagem que José, ele fala, Deus me fez esquecer de tudo aquilo que me fizeram, né? E quando Exato. esquecer, é realmente não existir mais aquele sentimento de mágoa, de rancor, de vingança, né? Que pode ter acontecido de José ter ficado muito magoado, ter guardado aquele rancor, ter talvez até desejado mal aos irmãos, a gente não sabe, né? Como ser É, qualquer um poderia, né, ter esse tipo de sentimento, mas ele permitiu que o Senhor trabalhasse na vida dele, né? O Senhor limpou, né, o seu coração, sua mente e tirou tudo aquilo realmente que ia fazer mal somente a ele, se ele guardasse essa mágoa, né? Então ele acabou transformando tudo aquilo que fizeram de mal a ele, ele transformou em bênção para aqueles que fizeram mal a ele, né? Isso é muito lindo, e isso é uma lição para nós crentes, né? E é a lição que Jesus também deixa para nós, né? eu ia falar agora isso, que as pessoas que acham que a graça de Deus não está no Antigo Testamento voltamos a esse ponto, né? E Verdade. que a graça de Deus é somente a graça de Deus que permitiu José passar pelo que passou e ainda assim perdoar os seus Perdoar irmãos, os seus né? Uhum. irmãos. E Jesus traz isso, né, Thaís? Te interrompi, mulher. Não, mulher, pode falar. Jesus é a graça no Novo Testamento e a graça dele está presente o tempo todo no Antigo Testamento, Verdade. é isso. A passagem que eu estava falando é em Romanos 5, Sim, que diz assim: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É, é como se José já tivesse vivenciando esse capítulo de Romanos, né? Porque a fé que ele tinha em Deus, né? Na vivência que os pais dele já tinham compartilhado com ele, no Deus Todo-Poderoso, no Yahvé, no Yeshua, né? Já denotou para ele a necessidade dele passar por uma tribulação para poder ser aprovado, e isso gerou nele esperança. Gerou, por exemplo, na hora que os irmãos dele estavam lá, ele poderia ter matado todos, né? Como do jeito que ele criou aquela mirabolância daquela história toda, em que eles tinham levado dinheiro, que eles tinham pegado o copo do palácio, né, o copo do rei, e do jeito que ele criou isso, ele poderia ter criado uma causa para matar os irmãos e ter matado a todos. Mas a esperança que ele tinha de ver o pai, de ver o irmão, a saudade, o amor, né? Foi a graça de Deus sobre a vida dele. com certeza. Então, realmente, José é um grande exemplo de como nós devemos aprender a perdoar, né? A perdoar a qualquer custo, né? Esse cima do perdão, a gente não pode deixar de trazer, né, para o nosso aluno quando a gente estiver abordando essa lição. Perdoar situações extremamente. É fácil perdoar em situações fáceis, né? Complicado é quando é uma situação muito difícil. E a gente trazer à memória aqui o que o José passou, né? Foi vendido como escravo, foi para uma prisão, passou lá. Já era difícil ser escravo no Egito. Imagina prisioneiro, um escravo prisioneiro, né? Então, passou por muitas situações difíceis. Ele tinha a faca e o queijo na mão ali para fazer o que quisesse com os irmãos, e ele chegou com perdão, né? Porque, de fato, Deus, com certeza, em todo esse período, trabalhou no coração dele, deu maturidade espiritual, Deus deu sabedoria,
né? Porque quando Deus ele nos coloca em lugares elevados, antes ele trabalha em nossas vidas, né? Para que a gente possa suportar aquilo que ele tem para nós. E com certeza José estava em condições de receber aquele cargo tão elevado que era ser governador do Egito, que ele foi trabalhado por Deus durante todo esse período. A Bíblia nos conta que ele foi com 30 anos. Então, do período que ele teve aqueles sonhos, 17 para 30, passou um período razoável, né? Tempo, Passou muito tempo, né? é um tempinho, 13 né? anos, tempinho. E Deus trabalhando na vida dele. Então, isso também ensina a nós a termos paciência, né? O tempo de Deus na vida de cada um é na vida de cada um. É um tempo diferente, né? Então, isso é importante também porque os adolescentes gostam muito de se comparar, né? Ah, eu... Talvez nossos adolescentes eles não estejam nessa época, mas isso é muito comum quando os adolescentes estão fazendo Enem. Ah, fulaninho fez Enem, passou de primeira. Eu não passei, eu tô tentando, tentando, tentando. Deus se esqueceu de mim, É. né? Aquela situação. Ah, meu pai tem Já fiz dificuldade. vestibular 3 vezes, já fiz o Enem 3 vezes para Aí. medicina, para o curso que eu queria, e Deus não está me vendo, eu já recebi em consultório essa queixa. Olha aí, tá vendo? E é, É. e é muito desafiador mesmo a gente passar por esse processo, né? Mas vale a pena. O adolescente precisa entender que José foi vitorioso de uma forma gloriosa, Gloriosa. né? E que é isso que o Senhor tem para nós. Outro aspecto também de José foi a capacidade que Deus deu a ele, não só de interpretações, mas de perdoar, né? Perdoar. O valor do perdão. Isso precisa ser falado com muita clareza. Nem sei se eu estou antecipando já o próximo tópico. Não, a gente já tá Eu acho que já já tá no, encerrou. já tá no finalzinho já. Olha, eu estou aqui me deliciando com a lição ainda. A história de José é O maravilhosa, valor realmente. do perdão, né? O perdão é um remédio para muitas coisas. A gente que está na área de humanas, né? A gente sabe o quanto o perdão desfaz problemas, gera soluções, né? O quanto faz bem à saúde em geral, saúde mental, saúde espiritual, saúde, né, orgânica, biológica. E é um desafio ainda assim perdoar, porque mexe com orgulho, né? É, Mexe com a soberba, mexe com a posição que o homem encontra na sua vida e no final das contas, se ele não reconhece, por exemplo, a palavra como um valor importante, o Jesus como único e suficiente Salvador, e não abre mão da sua própria vida, ele também não adquire, não se arrepende de quem ele é, dos seus pecados, das suas dificuldades. Então, o perdão é chave para muito, muito problema, para muita coisa. Quantas pessoas oram para que Deus resolva problemas, mas que, na verdade, o perdão é a solução desses problemas, né? A gente volta lá para o início da lição, quando a gente estava falando sobre ajustar conflitos familiares, né? Dar ferramentas para os nossos adolescentes para que eles possam ser ouvidos, né? Que a gente possa ser agente na edificação de vidas. Então, o perdão é uma grande ferramenta de ajuste familiar, né? Em casamentos, em relacionamento entre irmãos, pais e filhos. Eu gosto de ouvir quando o pastor Joaci diz assim, quem é casado sempre tem que ter perdão reserva. Né? Porque você perdoa aqui e já bota um perdão aqui no bolso para ficar pronto para a próxima situação. É desse jeito mesmo. Então, quem tem namorado, quem tem irmão, quem tem pai, quem tem mãe, quem lida com o outro, né? Que tem a perspectiva de amor pelo outro, vai se machucar em algum momento da vida. E é E o interessante perdão... também, professora, desculpa lhe interromper. Sim, claro. Assim como a gente tem que aprender a perdoar, tem que aprender a pedir perdão também. Exato. Às vezes, é como você falou, Gedidia, essa questão mexe muito com a questão do orgulho. O fato de eu achar que alguém não merece perdão já é um orgulho,
Por que essa pessoa não merece perdão e você merece ser perdoado se você também comete erros com outras pessoas? Você Isso. comete erros com Deus e Deus lhe perdoou? Então, se Deus, sendo Deus, lhe perdoou, você pobre, miserável, pecador, quem é você para não perdoar o seu próximo? Então, a Verdade. consciência que o crente tem que ter. Depois desse tópico, já entrando na conclusão, né? Uma conclusão que o autor, inclusive bastante sucinta, mas ele menciona aqui que devemos confiar em Deus a todo momento, né? E que as coisas inexplicáveis, coisas que a gente muitas vezes não entende, não é motivo para a gente não acreditar, né? Porque Deus ele não, muitas vezes não trabalha de forma tão linear, de forma tão, né, de acordo com nosso plano, com a nossa inteligência, com o nosso prognóstico. Não. Deus trabalha de maneira realmente muitas vezes inexplicável mesmo, mas a gente deve confiar nele, né? Termos irracional exatamente, mas conscientes que ele está nos conduzindo de fato, né? Que ele está cuidando de nós, como Romanos, a gente tinha falado aqui alguns minutos atrás, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e José é um perfeito exemplo disso, né? Então, que a gente possa conseguir reproduzir isso para o nosso aluno, né? São muitos temas aqui que a vida de José nos traz, né? Aqui é apenas um pequeno recorte que a gente está tentando fazer em alguns minutos aqui de podcast, mas é o que os professores têm muito pano para manga aqui para falar, tá certo? Então, eu Muito queria para passar aprofundar. para aprofundar também, né? Meu Deus, é muita coisa. Quando eu fiquei lendo essa lição, eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que a gente pode falar aqui? Ao mesmo tempo, o que é que a gente pode cortar, não falar, porque não dá tempo, né, de falar de tudo. Sim. Mas é isso, queridos. Queria passar as palavras conclusivas. Professora Gedídia, pode falar à vontade, viu, professora? Não precisa se limitar ao tempo, e a professora Thaís também. Não, acho que a gente não pode abusar do nosso ouvinte, né? Ai, Então, tá amando. ouvinte, Não eu é? vou até recitar aqui uma frase da doutora Laine Cruz, ela é psicóloga, ela tem um livro chamado Equilíbrio Emocional, e ela tem uma parte aqui que fala sobre o perdão. Esse livro trata dos frutos do Espírito, né? E é muito bacana, é recomendação também de leitura para quem desejar. Doutora Elaine Cruz, o nome do livro é Equilíbrio Emocional. Ela colocou aqui: perdão é uma dádiva voluntária para quem não merece. Em outras palavras, perdão é um presente que você dá sem a outra pessoa merecer. E quem fez isso por nós, É, né? Como o Thaís estava colocando, ele se doou sem a gente merecer. Ele nos presenteia todos os dias. Jesus Cristo nos presenteia todos os dias, sem nós merecermos. Então, por mais que a gente veja toda a história de José e entenda que ele sofreu muito, e a gente aplique a vida do nosso adolescente, a nossa vida, entendendo que a gente vai passar por sofrimento, no final das contas, nós somos presenteados com o perdão de Deus. Nós somos presenteados, e esse presente é voluntário, né? Foi Ele que nos escolheu, né? E não foi nós que o escolhemos. Ele tem toda a soberania capaz de nos perdoar. Então, o perdão precisa estar no nosso repertório cristão. Como é que a gente vai atender aos dois mandamentos que Jesus disse que todos se resumiam a amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, se a gente não perdoar? Porque o próximo é com quem a gente convive, é quem nos machuca, é quem acerta, mas erra também conosco. E aí a consciência de que somos todos falhos, imperfeitos, já preconiza: uma hora eu vou ter que te perdoar, Daniel. Uma hora eu vou ter que perdoar a Thaís, né? Uma hora eu solicito que vocês me perdoem, né? Então, que a gente possa entender, a história de José é um exemplo maravilhoso. Compartilha isso que a gente colocou aqui com o seu adolescente. amém.
Glória a Deus. Não fala mais nada, né, professor? Depois Finalizar dessa ficou aqui. difícil. Que fechamento assim, fechou É, com chave de perfeito. ouro. Perfeito, é verdade. Não, mas eu quero ouvir, vamos lá. Mas é isso, professor. Acredito que essa lição, a maior lição que ela nos deixa é realmente sobre o perdão, né? A história de vida de José se trata disso, é uma história de perdão, né? Fizeram algo com ele trágico, né? Seus próprios irmãos, na verdade, queriam matá-lo, né? Mas por causa de um dos irmãos, isso não veio acontecer, e por causa de Deus, né? Porque não estava nos planos de Deus também. Mas, assim, é uma mágoa que, se a gente for parar para pensar, é muito difícil de ser curada, porque são seus irmãos. Irmãos. E você não espera isso da sua família, você espera proteção da sua família. Então, ele foi agredido emocionalmente de uma forma muito trágica, e mesmo assim, com o passar dos anos, ele permitiu que o Senhor trabalhasse isso nele, e o Senhor trabalhou, fez ele esquecer de tudo. Eu acho isso muito lindo quando ele fala isso. Deus me fez esquecer de tudo o que... O nome Manassés, que é um dos filhos dele, significa isso, né? Tão Pois é, marcante que ficou. pois é. Então, isso é algo lindo. Ou seja, era como se ele estivesse dizendo ali, eu fui curado, estou sarado de toda ferida que me Glória a causaram, Deus. né? Então, isso é muito maravilhoso. Então, nós só Deus, e nós precisamos permitir que Deus faça isso. Mas É, para que Deus faça isso, a gente tem que liberar o perdão. E perdoar não é uma atitude, né? Às vezes você decide perdoar, por mais que aquilo ali mexa com você, mas quando você decide perdoar, você toma uma atitude diferente diante daquilo, né? Então, é algo que aos poucos, é o tempo. Todo dia você dizer, não, eu decidi perdoar. Não, eu decidi perdoar. Né? Teve até uma história que aconteceu comigo, de uma pessoa que me causou muito mal mesmo, e eu cheguei a ficar com tanta raiva dessa pessoa que eu fiquei desesperada, porque eu disse, meu Deus, isso está me fazendo mal, né? E o que foi que o Senhor me disse? Ore por essa pessoa, né? Quando eu comecei a orar por essa pessoa, quando eu obedeci a Deus, ou seja, me abri para o perdão, para perdoar aquela pessoa, Deus começou a trabalhar em mim. E foi algo assim que, questão de poucos dias, aquilo já havia sido sanado dentro de mim, né? Então, é interessante até passar experiências, o professor pode contar também experiências para os seus alunos, para muito que importante. referências bíblicas, né? José é uma história, né, que exemplifica muito bem, né? Então, é passar isso para os alunos. Vocês precisam se abrir para o perdão para que Deus possa agir. Tem que permitir que Deus haja, né? Para que se concretize o perdoar, né? E o perdão, como a professora Geide já falou, faz bem a quem perdoa, né? E quem não Verdade. perdoa, né? Aquilo só faz mal a quem não perdoa. É Então, verdade. Adoece. Adoece. Então, o perdão realmente é um remédio, é a cura, né? E temos o maior exemplo que é Jesus Cristo. Então, professor, deixe isso bem esclarecido para os seus alunos, né? Para que eles já desde novinhos assim já vá, Desde cedo, né? Quanto mais cedo aprender isso, melhor. porque ao longo da caminhada é o que mais acontece. A gente é Com ferido, certeza. fere. Então, a gente tem que desenvolver essa maturidade. Então, quanto mais cedo criar consciência disso, melhor, né? Amém. Amém. Glória a Deus, né? Bênção, olha aí. Não, E tinha que ter essa aqui, parte, tá tem que vendo? ter, né? Não pode faltar, não. Tem que ter. Cadê o professor Daniel? É. Sim. Não, depois de conclusões tão ricas como essas, eu realmente não tenho mais o que falar, né? Mas fica aqui, né, a minha tristeza, né? Porque a professora Thais vai deixar a gente temporariamente, né? Mas Ai, ficamos é felizes mesmo. porque ela, Já quando ela já eu voltar, vai vir com outro volto. integrante, né? Seremos 4, né? Quando ela voltar, né? Glória a Sim. Deus por isso. Vai vir com o nenenzinho. Vai vir aqui, mas vão É, ser 4 integrantes, não é pouca coisa não, viu?
E glória a Deus, né? Por isso que a Verdade. gente termina aqui mais uma lição, né? Mais uma revista, pelo menos para o nosso grupo, né? Nós temos ainda Isso. a gravação da lição de número 13, né? E nós agradecemos, querido professor, querida professora, por você ter estado até aqui, né? Conosco. É sempre um prazer estar gravando aqui na companhia de vocês. Né? Esperamos que vocês tenham sido edificados, né? Como a professora Geididia falou logo no início do vídeo, é importante também o seu feedback, você nos repasse também, para que haja realmente uma troca de conhecimento, né? Para que haja uma troca de conhecimento entre a gente, né? E se Deus quiser, estaremos aqui reunidos novamente na próxima revista. Desejamos para você um próspero domingo, né? Que Deus abençoe você, ilumine o seu entendimento na hora de preparar a lição. Sempre a gente fala, não esqueça de orar, pedindo o iluminado Espírito Santo, para que você possa dar uma aula abençoada e ensinar esses valores tão caros, né, pro nosso cristianismo, que é o perdão, que é o crescimento espiritual, a paciência, o confiar, a fé, né? E desejamos que você seja também ricamente abençoado, tá certo? Muito obrigado, a paz do Senhor e até uma próxima. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Pai do Tchau. Senhor.